Olá, galerinha do sexto ano, bom dia! E aí, estão preparados? Vamos agora iniciar mais um conteúdo na disciplina de História. Nosso conteúdo de hoje vai ser os primeiros habitantes da América. Como nós vimos, sobre a origem do ser humano, existem estudos que o homem ele surgiu na África. Então, a África é considerado o berço da humanidade. Na África foi encontrado os vestígios humanos mais antigos, o fóssil humano mais antigo da Australopithecus, que foi denominada de Lucy. Por volta da década de 1960, pesquisadores, cientistas dos Estados Unidos encontraram na África fóssil de um Australopithecus, o qual eles batizaram de Lucy, certo? E o que é que nós vamos aprender? Como foi que o ser humano, o homem, ele sai da África e povoa outros continentes, e principalmente como é que ele chega aqui à América, que até então não era povoada por ser humano. Vamos lá, como o homem chegou à América? Existem duas hipóteses. A hipótese 1, o homem ele surge na África, passa por aquele processo de evolução, quando ele começa a se locomover, que é quando ele passa o Homo erectus, que ele consegue se locomover mais, então ele começa a se locomover principalmente em busca de animais, caçando animais, daí eles chegam à Europa, à Ásia, e caçando animais, perseguindo animais, eles atravessam aqui o Estreito de Bering. O Estreito de Bering fica entre a Ásia e a América, É um corredor aqui onde fica o Oceano Pacífico, encontro do Oceano Pacífico com o Oceano Glacial Ártico. Vocês viram lá no início que eu coloquei para vocês lá uma imagem do filme A Era do Gelo, A Era do Gelo vai falar sobre a era glacial, quando está havendo o derretimento do gelo. Na Terra houve várias eras glaciais, e na última era glacial houve o congelamento das águas, e daí foi nesse momento que o homem conseguiu atravessar caminhando o Estreito de Bering, chegando ao continente americano. Uma outra hipótese é que o homem veio da Ásia para a Oceania e em pequenas embarcações, Aqui vocês veem aqui, ó, tem várias ilhas, então eles foram parando, chegando à América do Sul. Como é que eles vão criar essas hipóteses? Por causa de descobertas da presença humana na América. Existem vários vestígios, e esses vestígios encontram-se em sítios arqueológicos. Na América tem vários. Por exemplo, nos Estados Unidos, o principal é o sítio arqueológico de Clovis. Aqui na América do Sul, nós temos o sítio arqueológico Monte Verde, que encontra-se no Chile, e no Brasil, os principais, a gente tem Lagoa Santa, em Minas Gerais, e São Raimundo Nonato, ou Serra da Capivara, no Piauí. Vocês veem aqui o crânio de Luzia. Luzia é o fóssil humano mais antigo encontrado no Brasil, no sítio arqueológico de Lagoa Santa, em Minas Gerais, que vocês veem o crânio e a reconstituição do rosto, que foi feito no ano de 1999. Então, como seria, uma reconstituição de como seria a feição de Luzia. Como foi que o território brasileiro ele foi ocupado? Segundo estudos, diz que o território do Brasil foi povoado por volta de 40 mil a 50 mil anos atrás, e que esses primeiros seres humanos chegaram ao continente americano da Ásia, provavelmente passando pelo Estreito de Bering, se espalhando pelo continente. Então, eles chegam pelo Estreito de Bering, chegam à América do Norte, depois passam para a América Central e depois chegam
a América do Sul, povoando o território brasileiro. Primeiro eles vão povoar onde hoje a Amazônia e depois começam a povoar o litoral, né? Esses são os chamados homens pré-históricos brasileiros. São os ancestrais anteriores, os índios que habitam até hoje o nosso país, certo? Bom, como a gente viu no Brasil, tem vários sítios arqueológicos, né? Então, um dos mais estudados, os mais importantes, ficando no Piauí, no interior do Piauí, que é o sítio arqueológico de São Raimundo Nonato, o qual os estudos são dirigidos pela arqueóloga Niede Guidon. As pesquisas coordenadas por Niede Guidon, né, elas resultaram na descoberta de ossos de animais pré-históricos, foram encontrados artefatos de cerâmica, fragmentos de fogueira, machado de pedra e principalmente foram encontrados, certo? Muitas pinturas rupestres. Então até hoje Niede Guidon está lá no sítio arqueológico de São Raimundo Nonato, ela conduz as pesquisas e é onde tem muitos vestígios de pinturas rupestres no Brasil, certo? Outro sítio arqueológico é o sítio de Lagoa Santa, que é em Minas Gerais. Segundo vestígios encontrados, né, os grupos humanos que viviam lá eram nômades, andavam em grupos, moravam em palhoças ou dormiam em cavernas, não tinham domínio da agricultura, ou seja, não praticavam a agricultura e viviam da caça e da coleta. Vocês veem aqui um fóssil, né, o qual mostra a posição em que eles eram enterrados, certo? Aqui em Sergipe também nós temos sítio arqueológico, que é o sítio arqueológico Justiniano, que fica lá em Canindé. Vamos conhecer um pouquinho sobre os habitantes das terras americanas, né? Como era a vida do homem pré-histórico no Brasil. Segundo descobertas nesses sítios arqueológicos, né, diz que o homem vivia da caça, da pesca e da coleta, muitos usavam o fogo para cozinhar ou para se proteger. Grande parte dos homens viviam no interior, nas regiões interiores, habitavam em cavernas e outros viviam no litoral. Os que viviam no litoral, eles fabricavam cabanas de madeira e de palha para morar. Faziam recipientes de cerâmica, né? Então eles produziam cerâmica. Nessa cerâmica eles guardavam grãos, armazenavam grãos, quem praticava a agricultura, e também a água. Faziam as pinturas rupestres nas paredes, onde eles representavam várias cenas do seu cotidiano. Essas pinturas eram feitas, eles usavam o sangue de animais e carvão e minerais misturado com água para desenharem. Viviam em grupos, né, em grandes famílias, e nesses grupos havia a divisão de tarefas, havia o que era a fazer do homem, a fazer da mulher, certo? E também, nesse período no Brasil, na pré-história, a expectativa de vida dos humanos ela era bem curta, né? O homem ele vivia cerca de entre 25 e 30 anos, né? Porque eles viviam pouco, devido a doenças, ataques de animais e as péssimas condições de higiene que eles viviam. Vou mostrar agora a gente vai ver um pouquinho dos povos que habitavam aqui o Brasil, certo? No litoral a gente tinha os povos sambaquis, né? Sambaquis é um amontoado de concha, né? Também conhecido como povo concheiro. Então vai ficar mais no litoral. Os sambaquis foram formados durante milhares de anos através do acúmulo de concha e resíduos descartados pelo homem. Então aqui vocês veem uma imagem. Aqui é o sambaqui do Comache, Santa Catarina, é o maior sambaqui do mundo, né? É cerca de 120 mil metros quadrados de área. Então aqui vocês veem o sambaqui, ele é formado por camadas de conchas e de vestígios humanos, né? Sejam ossos, objetos, vai ficando amontoado um em cima do outro e daí forma um
Sambaqui. Outro povo era o povo Umbu. O povo Umbu viviam nas florestas do sul e sudeste do Brasil. Eram grupos humanos habilidosos com pedras e foram responsáveis pela difusão do arco e flecha e da boleadeira. Ó, vocês veem aqui, esse aqui que é chamado de boleadeira, né? Ainda hoje é utilizado, as pessoas pegam, meus meninos conhecem mais, né? Eles giram e para pegar o gado, o cavalo, né? Acho que vocês já viram. E também a gente tinha os povos agricultores e ceramistas da Amazônia, né? Eles desenvolveram uma cultura muito rica chamada de cultura marajoara. Eles começaram a praticar agricultura por volta de 7.000 anos atrás. Os principais cultivos eram as plantas medicinais, corantos e mandioca. Desenvolveram a cerâmica, que vocês veem algum objeto de cerâmica, vejam que são muito ricos em detalhes. Esse povo ceramista, né, produtor de cerâmica, eles viviam na ilha de Marajó, na Amazônia, por isso que é chamado de cultura marajoara, certo? Obrigada pela atenção de todos. Tenham um ótimo dia e vocês terão como atividade responder a atividade do livro didático. Vejam que eu coloquei aqui a questão 1, as questões que são para responder, eu coloquei na folhinha, é só vocês irem lá responder. Qualquer dúvida que tiverem, pode perguntar à professora ou mandar um zap que eu estou à disposição, certo? Um forte abraço, fique bem, tchau, tchau.